Anteriormente, Kazuya foi mortalmente ferido ao tentar proteger algumas meninas de um ladrão armado. Ele acorda reencarnado em um mundo de fantasia como Caim, que pertence a uma família nobre. Ele mantém suas memórias de sua vida passada, então sua família o vê como um gênio aos 5 anos de idade. Ele passa por um ritual obrigatório batizado, os deuses dão a ele todas as suas bênçãos e maximizam todas as estatísticas. Quando sua família vê isso, eles o alertam para manter suas bênçãos em segredo a todo custo, mas ele tem o objetivo de se tornar um aventureiro e ter muitas experiências. As coisas continuam com Caim sendo convocado para o local onde Magno oficialmente entrega a ele a chave e o mapa de sua nova mansão, que vem com seu título de barão. O jovem Caim entusiasmado agradece a ele. Como o velho explica que a ausência do rei é porque ele tinha um encontro com alguém, o monarca ainda queria encontrá-lo para jogar uma partida de reverse, mas o Magno segurou e conseguiu convencê-lo a cumprir seu dever primeiro. Caim fica aliviado ao ouvir isso, pois significa que ele será capaz de ir para casa mais cedo. No entanto, seu plano para ficar quieto está arruinado quando o Duque Eric interrompe o encontro para desafiá-lo em jogo de reverse. Dada sua posição, Caim não pode negar seu pedido. Isso vira uma bola de neve, quando Magni e outros nobres expressaram sua vontade de jogá-lo depois do Duque. Depois de entreter a todos, ele segue o mapa e chega em sua nova casa e descobre que ela está em um estado decrépito, o que o deixa um pouco decepcionado. Do lado de fora, todas as janelas estão quebradas, as plantas dominaram todo o portão principal e outras partes. Ao se aproximar da porta da frente, ele espera que nada apareça para atacá-lo. Caim pede licença antes de entrar. O local está empoeirado e as luzes não estão funcionando. Ele assume que as pedras mágicas se esgotaram, então ele usa uma lâmpada para iluminar o local enquanto continua com sua inspeção e fica impressionado com o tamanho e a simplicidade. Ele usa sua habilidade mágica avassaladora para limpar e consertar instantaneamente toda a mansão. Tudo é restaurado a um estado totalmente novo. Depois disso, ele se deita em seu quarto por um momento, para entender o fato de que tudo dentro de seu alcance de visão pertence a ele. Seus pensamentos são interrompidos quando Sylvia entra avisando que eles chegaram. Ele desce para mostrar sua gratidão por ela tê-lo seguido até sua nova casa. A nova chefe de cozinha está honrada por ele ter pedido que ela viesse, confessando que chorou de alegria. Com a ajuda de sua equipe, elas prometem trabalhar duro exclusivamente para ele. Seu mordomo, Colin, também se apresenta. Ele está lá por recomendação do mordomo de longa data da família de Caim. Ele revela que ouviu todos os feitos incríveis que seu novo mestre realizou, mas o menino tenta minimizar isso. Sylvia ordena que suas empregadas comecem a limpar o local, mas elas rapidamente percebem que toda a residente está limpa em alto nível. Colin fica surpreendido quando Sylvia acha normal que Caim já tenha limpado a mansão com magia. Ele se pergunta como ele conseguiu fazer isso. Sylvia, então informa a seu mestre que eles terminaram de arrumar seus pertences pessoais na nova casa. O mordomo reitera os sentimentos feitos, e sugere que ele volte para sua antiga casa e o lembra que seus irmãos mais velhos estão em casa. Ele corre para encontrá-los, e eles ficam impressionados ao ver que seu irmão mais novo recebeu um título de nobreza e uma mansão antes deles. Sua irmã está mais animada em ver sua mansão, mas os irmãos tentam assustá-la, apontando que, como a mansão está em ruínas, pode haver fantasmas. Isso a assusta um pouco, mas ela está confiante de que Caim a protegerá. Ele apenas garante a ela que nada assustador aparecerá. Mais tarde, junto com sua irmã, os pais de Caim vão visitar a nova casa de seu filho. Eles ficam surpresos ao ver que não está caindo aos pedaços, mas brilhando. Sua mãe comenta que é como uma casa nova. Seu pai está um pouco confuso porque tem certeza de que estava em ruínas e caindo aos pedaços quando ele veio há alguns anos. Caim confessa que fez pequenas reformas e limpezas usando magia. O passeio pelo local continua e eles estão maravilhados com o padrão que ele conseguiu na reforma. Enquanto dava uma volta, seu pai notou a falta de obras de arte ao redor da casa.
Caim não sabia que precisava de algumas. Seu pai explica que os nobres gostam de obras de arte, como tal, decoram suas mansões com elas para expressar esse amor. Coisas como pinturas, vasos, armaduras, em alguns casos, monstros montados, são normais. Os monstros montados é o que chama a atenção de Caim, ele logo conta para sua família que montou um. Gritos repentinos de Sylvia chamam a atenção de todos. Seu pai suspeita de um ataque inimigo e corre para o local com seu filho. Os servos apontam para a estátua do dragão que Caim ergueu por recomendação de seu pai, ele esqueceu de dizer a eles que ele colocou. Até seu pai fica chocado com a visão e se pergunta por que ele tem tal coisa. Ele confessa que o derrotou em batalha. Seu pai não acredita no que está ouvindo, ele revela que um dragão vermelho é um monstro da classe Calamidade. Ele acrescenta que é duvidoso que um grupo de aventureiros de um alto nível possa derrubar a criatura. Se assim fosse, seria uma batalha muito acirrada e alguns membros não voltariam vivos. Ouvindo essa surpresa, Caim se pergunta como foi tão fácil para ele derrotá-lo. Seu pai apenas o aconselha a explicar para suas empregadas no futuro. Ele fecha a informação afirmando que um dragão vermelho vale 1000 moedas de platina. Eu fiz algumas conversões de moeda e isso chega a pouco mais de 70 milhões de dólares. Como esta peça de decoração é suficiente para compensar a falta de arte pela casa? A conversa é interrompida por outro grito, eles correm e é a mãe dele. Ela se assusta com o borrifador que ele instalou no banheiro, o pai está interessado em ver do que se trata. Ele usa e todos adoram, então ele quer que alguns sejam instalados em sua casa também. Seu pai sente que seus convidados vão gostar, que confunde Caim. Ele esclarece ao seu filho, que ele deve dar uma festa para estrear sua nova mansão, como é uma regra não escrita entre os nobres. Mais tarde naquela noite, Caim senta-se em seu escritório com Sylvia e Colin, ele está um pouco estressado por dar a festa, mas seu mordomo chega e diz que ele fez uma lista das pessoas que deve convidar e as coisas que ele precisa. Como ele é um nobre de nível inferior, ele não pode enviar um convite ao rei, pois isso seria rude. Quanto à hospitalidade, Sylvia sugere para ele não se preocupar com as formalidades, em vez disso mostre sua hospitalidade. Nos próximos dias, ele faz copos especiais de vidro nunca antes vistos no mundo para serem usados pelos convidados. Eles também servirão como presentes para os nobres levarem para casa. Em seguida, eles mudam para comida e bebidas. Ele dá a seu chefe particular uma receita para fazer um prato de bife de hambúrguer. Mais tarde, Sylvia é chamada para provar e ela não consegue acreditar que a refeição é deliciosa. Ela completa com um suco feliz e espumante e não consegue acreditar o quanto a efervescência combina com a carne. Ela nunca viu uma bebida com essas propriedades em sua vida. Ele explica que usou magia para fazer vinho normal com gás. Como ele ainda não é maior de idade, ele quer que ela conte a ele se as bolhas estão muito fortes. A empregada aproveita para se deliciar e bebe algumas garrafas sob o pretexto de provar para dar feedback. Colin interrompe para informar seu mestre que um mensageiro veio do Palácio Real. Ele é convocado pelo rei que tem ao seu lado Magna e o Duque Eric. Caim já está intimidado que os manda-chuvas estão todos na sala. O rei lhe dá um olhar intenso, antes de começar a reclamar que ele não recebeu um convite para sua festa de estreia na mansão. O Duque e o Magna têm esfregado o convite na cara dele e ele não está feliz. Você pode dizer que este foi profundo porque ele aponta que foi ele quem lhe deu a mansão. Enquanto esperava por ele, Eric lembra ao rei que apenas nobres de alto escalão podem convidá-lo para suas mansões. O monarca fica com os olhos marejados enquanto continua dizendo que é o sogro de Caim. Ele o acalma e pede desculpas e uma explicação antes de entregar-lhe pessoalmente um convite. Isso deixa o rei feliz enquanto ele esfrega na cara dos outros dois. Ele volta para sua mansão para dizer à sua equipe que o rei estará presente, o que os choca.
Eles ficam um pouco confusos até que Caim lhes revela que a terceira princesa Teléstia e a filha do Duque são suas noivas, o que as fazem gritar em estado de choque. Ele conta com elas para fazer com que Sua Alteza Real se sinta bem-vinda. A noite da festa chegou e os nobres são recepcionados ao chegarem na mansão. Todos eles parecem estar impressionados com o dragão vermelho que Caim derrotou. Com todos reunidos, Caim faz seu discurso de boas-vindas, seus convidados comemoram enquanto tomam um gole e comentam como é gostoso, até seu pai fica surpreso com a bebida. Caim explica como ele usou a magia da água para resfriar. Eric intervém para elogiar a comida também. A atenção de todos é tomada quando o rei faz sua entrada com a rainha e Teléstia. Ele pede que todos retornem às suas conversas agradáveis. Ele se senta à mesa e é imediatamente servido com uma bebida. Ele é fascinado pelo vidro e comenta poeticamente sua beleza. Ele então toma um gole do conteúdo e fica ainda mais animado quando as bolhas estouram em sua boca. Ele é servido com o bife de hambúrguer e impressiona o paladar da realeza. O rei traz todos os elementos que ele gosta e pede a opinião de Teléstia e ela também gosta. A rainha fica encantada com o borrifador no vaso sanitário. O rei está interessado em ver do que se trata tanto alarde. Ele o usa e o ama a ponto de mandar Caim instalá-lo no palácio. Ele fica profundamente comovido com tudo que ele experimentou desde que entrou na casa. O rei lhe dá os maiores elogios, afirmando que ele tem a melhor hospitalidade. Todos ficam surpresos por ele ter recebido tal elogio e começam a bater palmas para o jovem Caim. Colum puxa seu mestre para o lado para informá-lo que o Marquês Corgino chegou. Ele se dirige à entrada para dar as boas-vindas ao nobre de alto escalão. Corgino agradece Caim pelo convite, mas aproveita para dizer que é uma mansão pequena, comparando-o com uma casinha de cachorro. Enquanto ele entra, Colum vai avisá-lo sobre o monstro montado, para que ele não se assuste, mas Caim impede seu mordomo. Eles se juntam a ele. Enquanto ele grita de medo, o anfitrião pede desculpas por não tê-lo informado. Ele continua a insultar Caim enquanto caminha para o corredor. Ele começa a falar dos participantes e pela reação deles, eles também não são fãs dele. Ao receber sua bebida, ele reclama que está muito barulhento. O nobre de alto escalão já começa a olhar para a bebida antes de prová-la. Quando ele toma um gole, fica surpreso com o sabor agradável e único, mas tenta minimizá-lo. Em seguida ele é servido com a comida e adora, mas mente dizendo que é nojento. Ele continua a se comportar de maneira grosseira. Colum implora a seu mestre para relaxar, já que Corgino é um marquês. Para acalmá-lo, Caim traz alguns dos copos de vidro como presente, mas Corgino quer todos eles, apesar de ter sido informado de que os participantes devem levar alguns para casa. Ele também quer a receita da comida assim que estiver para sair. Caim recusou educadamente, o que só irrita o marquês que começa a repreendê-lo, mas ele se mantém firme até a chegada do rei. O monarca pega Corgino se comportando rudemente. O rei o coloca em seu lugar e o avisa para nunca repetir tal comportamento e diz a ele que ele pode ter caído em desgraça com essa exibição. Tudo que Corgino faz é se desculpar e sair correndo. Silk vai até Caim informando de que sabe que ele armou para que o rei pudesse ver o Corgino como ele é. O monarca os ouve e puxa Caim para o lado para avisá-lo que ele não é fã de sua manipulação, o que faz o duque e sua filha rirem. O rei mais tarde o chamou ao palácio, onde o repreende mais um pouco. Assim encerra o episódio. Não viu os outros episódios de anime? Assista clicando aqui do lado esquerdo. Gostou deste vídeo e ainda não é inscrito? Inscreva-se para ver mais resumos de anime.